Ruth capítulo 1, verso 1. Antes de lermos, eu começo dizendo o seguinte hoje. Hoje é a 14ª pregação da série Família Criada por Deus. 14ª pregação, né? E antes de eu começar, até mesmo anunciar o título, né? Apesar de que vocês já sabem. Quero que você pense por um momento. Eu vou te dizer em que eu quero que você pense e eu vou beber aqui a água aqui. Por um momento eu quero que você pense o seguinte. Em primeiro lugar, se você tivesse que aconselhar alguém, imagine que alguém, seja amigo, parente, chegasse perto de você e pedisse você conselhos e ela dissesse para você que ela está à procura de segurança, descanso, felicidade e paz. É isso que ela quer. Ela quer segurança, ela quer descanso, ela quer felicidade, quer paz. E ela está à procura disso. E ela vem até você pedindo conselhos. Onde você diria a ela para procurar? Onde que você iria dizer para ela procurar segurança, descanso, paz e felicidade? Ou onde você diria a ela que ela encontraria? Onde você afirmaria para ela que ela encontraria isso? Em segundo lugar, quais as coisas que na sua vida lhe trazem segurança, descanso, felicidade e paz? Então, se você tivesse que aconselhar alguém à procura dessas 4 coisas, o que você aconselharia, aonde você diria para ela procurar? E, na sua vida, onde você encontra descanso, segurança, felicidade e paz? Pense. Pensou? O tema hoje é refúgio e descanso no casamento. Nós vamos ler Ruth, capítulo 1, dos versos 1 a 10 e depois capítulo 3, verso 1. Diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar e disseram-lhe: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale aos nossos corações, abre os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas das tuas palavras no nosso coração, para que o Senhor nos ajude a compreender nesta manhã como que podemos encontrar refúgio e descanso no casamento e que esse, na verdade, é um dos propósitos do Senhor para o casamento. Em nome de Jesus, amém. O livro de Ruth é um dos menores da Bíblia, né? Apenas 4 capítulos. Mas, como toda a palavra de Deus, né, é rico em lições, em aprendizados, em promessas, né, em nos ensinar os caminhos do Senhor, em nos revelar a vontade de Deus. Por isso que esse pequeno livro de 4 capítulos, nós poderíamos, ao ler a sua história, observar e ver a história de várias perspectivas, né?
Nós poderíamos focar em vários detalhes da história e aprendermos e ouvirmos a voz de Deus nos falando coisas diferentes a partir das várias perspectivas que nós abordamos, que a gente decidisse focar nessa história do livro de Ruth. Por isso que eu recomendo, mandei lá no grupo ontem, recomendo a série de pregações do pastor Emílio Garofalo, no livro de Ruth, né? É uma série de 5 pregações, se não me falha a memória, isso. Lá no link vai ter outras 2, né, que ele introduz e ele finaliza com 2 salmos, mas ele basicamente vai expor todo o livro de Ruth e ele vai basicamente resumir, né, tudo que a gente pode aprender por esse livro. Recomendo bastante, é um dos pastores que eu gosto de ouvir, aprendo muito. E ouça lá, né, essa série de pregações durante essa semana. O meu foco nessa manhã, já que estamos numa série sobre família criada por Deus e basicamente falando sobre casamento, é focar aqui no que nós podemos observar a respeito do casamento. Por isso que eu vou focar hoje em algumas palavras que nós vemos aqui em toda a história, né? Essas palavras, elas permeiam toda a história, que é refúgio ou segurança, descanso, e ver como que essas duas coisas, refúgio, segurança, descanso, têm a ver com o casamento. Para que a gente entenda um pouco um contexto de toda a história. Os versos que nós lemos nos falam sobre uma família, a família de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque e sua esposa Noemi, por causa de um período de fome na terra de Judá, na época dos juízes, esse Elimeleque, a Bíblia diz que esse homem toma sua esposa e os seus 2 filhos e, buscando manter a sua família, sustentar a sua família, prover à sua família o alimento, né, para que a sua família não passasse necessidade e, no pior das hipóteses, né, não morresse nesse período de fome, este homem toma uma decisão que muitos talvez não tomariam. Ele toma sua esposa e filhos e sai da nação de Israel. E sai daquele país onde era a nação escolhida por Deus. Ele sai da nação de Israel e ele vai para as terras de Moabe. E vai para lá em busca de sustento e provisão para sua família. O que acontece nos versos 3 a 5 é que começa uma tragédia. A Bíblia diz que dentro desse período de 10 anos que eles permaneceram lá, dentro desses 10 anos, Elimeleque morre. Esse homem morre, nós não sabemos de quê, mas acontece que ele morre, deixando então a sua esposa Noemi com os seus 2 filhos. E também nesse período, os seus 2 filhos acabam se casando com mulheres moabitas, com mulheres daquele povo. O que, dentro da nação de Israel, não era algo muito aceitável, porque Deus, desde o início ao fim da Bíblia, Deus sempre orienta o seu povo e até ordena ao seu povo que se casasse apenas com alguém que fizesse parte do seu povo. Mas nesse período em que eles estiveram lá em Moabe, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casam com moabitas. E a gente sabe, diante de toda a Bíblia, que aí passa a cuidar de Noemi e os seus 2 filhos, né? Eles passam a cuidar de sua mãe, que era viúva. Só que a desgraça aumenta. Como diz o ditado, né? Desgraça porque bobagem, né? A desgraça, a tragédia nessa família aumenta. Por quê? Não sabemos também o motivo, mas os 2 filhos morrem. Quilion e Malom, eles morrem também. E assim, essa família, dentro de um período curto de 10 anos, o resultado, ao final desses 10 anos, está apenas Noemi e as suas 2 noras. 3 viúvas, sem os seus maridos, desamparadas, né? Porque a própria Noemi, em outros versos, vai dizer isso, ela se encontrou desamparada, e ela agora estava desamparada. 3 viúvas que agora não tinham quem as ajudasse. A gente sabe que no contexto cultural da época, as mulheres não tinham, né, todas as possibilidades e oportunidades que hoje as mulheres têm. Então, era uma tragédia muito grande elas ficarem viúvas sem ter agora nenhum filho, porque aparentemente, e na verdade o que fica implícito, é que quando Malom e Quilion morrem, eles ainda não haviam deixado filhos. Então, todas as esperanças que naquela época essas viúvas tinham de alguém para prover a elas, tinham acabado, né? Estavam em uma outra terra, não sabemos se já haviam adquirido terra lá, o que fica implícito na história que não tinham, mas agora nós temos 3 viúvas desamparadas. Depois desses 10 anos, Noemi fica sabendo
que lá em Judá, lá na terra do povo de Deus, Deus havia vindo em auxílio ao seu povo e havia voltado a prosperar aquele povo e que agora havia novamente alimento na terra de Judá. E Noemi pega as suas duas noras e toma a decisão de voltar. Porém, no desenrolar da história aqui nos versos que eu não li, ela acaba aconselhando suas noras a ficar na terra lá mesmo, de voltar para a casa dos pais, voltarem para lá. Mas, no fim da história, só Ruth a acompanha, né? Ruth não quer deixá-la e Ruth permanece com ela. E assim começa essa história do livro de Ruth. Mas o meu foco, o que eu quero focar nesta manhã, é a visão de Ruth sobre o casamento. Imagina a tragédia, ela perde o marido e o que, na minha opinião, um bom marido, na minha opinião, fica implícito que é um bom marido, porque essa decisão de deixar a terra do povo de Deus e ir para uma outra terra, talvez outros não tomariam, mas o que fica para mim implícito é de que essa decisão dele era para prover a sua família, mas Noemi, ele morre, os seus 2 filhos também morrem e agora estavam 3 viúvas desamparadas, né? E a própria Noemi, ao decorrer da história, quando chega em Judá, quando as pessoas começam a dizer, é Noemi que voltou, ela diz assim, não me chame mais Noemi, mas me chame agora Mara, que significa amarga, porque agora eu estou desamparada, porque eu estou amarga, o Senhor me trouxe aflição, o Senhor me abandonou, né? Agora, diante dessa tragédia, diante desse desamparo, olha a visão de Noemi sobre casamento. No último verso que nós lemos, o verso 9, quando ela aconselha suas 2 noras a voltar para trás e permanecer, e voltar para a casa dos pais, para encontrar, né, um refúgio, um auxílio, alguém que a amparasse, Noemi diz assim no verso 9 para elas, que o Senhor conceda, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais aos falecidos e comigo. Então nós temos aqui 2 noras que foram excelentes esposas para os seus maridos e excelentes noras, né, para a sua sogra. E aí no verso 9, Noemi diz assim, o Senhor conceda a cada uma de vocês, que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Segurança no lar de outro marido. Uma outra tradução diz assim, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. Uma outra versão diz assim, queira o Senhor que cada uma de vocês encontre segurança na casa de outro marido. Ainda outra versão diz assim, que o Senhor conceda a cada uma de vocês paz e segurança no lar de um novo marido. Percebe a visão que Ruth tem do casamento? Consegue perceber a visão que ela tem do casamento? Lá no capítulo 3, eu disse para vocês que só Ruth acaba indo com ela, né? No capítulo 3, verso 1, diz assim, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse para Ruth, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. E o que está implícito no capítulo é que ela está pensando em um novo casamento, em um outro marido. Uma outra tradução desse verso 1 do capítulo 3 diz assim, depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse, minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que lhe traga felicidade. Outra tradução, ela diz, minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a sua fidelidade. Percebe a visão que Noemi tem do casamento? Para Noemi, casamento é sinônimo de segurança, descanso, paz e felicidade. Porque essas são as 4 palavras que estão nesses versos, a depender da tradução. Porque a palavra original mesmo tem esse sentido de lugar de descanso, né? Lugar seguro. Então, para Noemi, o casamento é sinônimo de segurança, de descanso, de paz e felicidade. Em outras traduções, até mesmo refúgio, né? Que é até a palavra que eu escolhi. Noemi, ela amava as suas noras. Noemi amava as suas 2 noras no capítulo 1 e no capítulo 3, de tal forma que ela reconhecia que elas eram boas esposas para os seus maridos, foram boas esposas para os seus maridos, e eram excelentes noras para ela. Né? Diferente, por exemplo, das esposas de Esaú, lá da história de Jacó Peraí que eu estou confundindo, né? De Isaac e Rebeca, que a Bíblia diz que as esposas que Esaú tomou para si
foram um peso, trouxeram tristeza para o coração de Isaac e Rebeca. Aqui não, aqui nós temos duas noras que eram boas para sua sogra, a ponto de elas, inicialmente, as duas, quererem seguir Noemi para a terra delas novamente, e no final das contas acabou que Ruth, né, ela acabou dizendo, não, eu vou com você para onde você for. Né? E aqui Noemi, reconhecendo isso, Noemi sabia que ela já estava velha. E Noemi sabia que a vida de uma viúva nessa época não era fácil. E que ela desejou que a sua nora Ruth encontrasse felicidade, vivesse em segurança e tivesse descanso. E qual é o meio, qual é a solução, qual é o conselho, o que é que Noemi deseja então para Ruth, para que ela tivesse tudo isso? E para outra também, Noemi deseja para elas um novo casamento. Noemi aconselha elas a se casarem de novo. Noemi, no capítulo 3, na verdade, diz para Ruth que ela tinha o dever e a responsabilidade de arrumar para ela um lar seguro, um outro marido, e ao ler o capítulo 3, Noemi faz. Noemi vai traçar até mesmo um plano, né, para que encontrasse um marido para Ruth. E é por isso que eu comecei perguntando vocês se vocês tivessem que aconselhar alguém que estivesse em busca de segurança, descanso, felicidade e paz, ou o que traz essas 4 coisas para a sua vida, é por isso que eu perguntei para vocês antes. Porque talvez, irmãos, para a nossa geração atual, o simples pensar de que essas 4 coisas podem ser encontradas no casamento é loucura. Quem de nós, hoje em dia, ao aconselhar alguém que estivesse à procura de descanso, de segurança, de refúgio, de paz e felicidade, qual de nós aconselharia talvez para essa pessoa, caso ela fosse solteira, qual de nós aconselharia que ela se casasse? Ou qual de nós, se tivesse que fazer uma lista das coisas que nos trazem segurança, descanso, felicidade e paz, colocaríamos nessa lista o nosso casamento, talvez para você que é casado? Talvez para a nossa geração, talvez não, tenho certeza que falar isso para a nossa geração, falar que o casamento ele é sinônimo de descanso, de refúgio, de segurança, de felicidade e paz, talvez para a nossa geração, o simples pensar na hipótese do casamento ser o lugar onde elas encontram isso ou poderiam encontrar isso seria loucura. Mas deixa eu dizer, a visão que Ruth tem do casamento é de que o casamento é isso, é sinônimo de segurança, de descanso, de paz, de felicidade. E é isso que ela deseja para suas noras. Um novo casamento, um lugar para que elas encontrem tudo isso. Agora, eu tenho certeza que se fizéssemos uma pesquisa, até mesmo no Instagram, né, talvez não acharíamos ninguém que dissesse que o casamento é para eles isso. Seja um solteiro que estivesse à procura disso, ou até mesmo um casado. Talvez nenhum casado colocaria na sua lista de coisas que trazem essas 4 coisas para ela o casamento. Mas isso, irmãos, apenas nos mostra a visão e a qualidade dos casamentos que nós temos tido na nossa geração. Lembra que eu comecei falando sobre a desonra do casamento, a visão que às vezes nós temos do casamento? Talvez, para a nossa geração, o casamento não é sinônimo de segurança, de paz, de felicidade. Talvez o casamento não seria aquilo em que eles procurassem essas 4 coisas. E isso nos mostra a visão que a nossa geração tem tido do casamento. Isso nos revela apenas a qualidade dos casamentos que nós temos tido na nossa geração. E deixa eu dizer, até mesmo dentro da igreja. Talvez, ao ler essa história, a gente até, talvez alguns de nós iria rir. Noemi quer que ela tenha felicidade, paz, segurança e refúgio e aconselha ela a casar. Que absurdo, Noemi, né? Que absurdo, né? Você tinha que aconselhar ela a ir fazer uma faculdade, a ir estudar, né? A ser dona de si mesma, né? Talvez você iria ter que, Noemi, empoderar essas mulheres. Talvez você iria ter que aconselhá-las a ouvir uma feminista por aí, para que elas tivessem empoderamento feminino, né? Procurassem estudar para ter uma carreira de sucesso, para serem independentes financeiramente de qualquer um. E quem sabe lá, no final das coisas, depois de tudo isso, se casassem. Mas não.
Noemi aconselha elas e deseja para elas um novo casamento. E talvez você diga assim, Lucas, mas isso aí é naquela época. Irmãos, deixa eu dizer para você, quando é que Deus disse que isso mudou? Quando é que Deus disse que essa visão mudou? De que o casamento não é mais sinônimo de segurança, descanso, felicidade e paz. Somos nós que mudamos a nossa visão do casamento, e não Deus quem mudou a sua visão de casamento. Semana passada, nós começamos a falar sobre cuidar do casamento e edificar o casamento. Semana passada eu disse que não é porque um casamento não chegou a um divórcio de papel que isso significa que o casamento está sendo edificado ou está edificado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre a visão que Deus tem de casamento. Portanto, não é porque talvez o seu casamento, você ainda não se divorciou no papel, que isso significa que o seu casamento está sendo edificado ou já é edificado na visão de Deus sobre o casamento, na palavra de Deus ou, como temos sempre lembrado, à luz do Evangelho de Jesus. Portanto, nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre edificar o casamento, sobre cuidar do casamento, à luz da palavra de Deus. E eu quero dizer nessa manhã, o objetivo dessa manhã é simples, é apenas dizer que um dos alvos do casamento deve ser tornado um lugar de segurança, descanso, felicidade e paz para ambos os cônjuges. Então esse é o resumo dessa pregação. Um dos alvos da edificação do casamento, um dos propósitos que ambos os cônjuges devem ter ao buscar edificar o casamento é torná-lo um lugar, eu vou dizer lugar entre aspas, mas é tornar o seu casamento um lugar de descanso, de refúgio, de felicidade e de paz para ambos os cônjuges. Amém? Ambos os cônjuges. Um dos motivos e um dos propósitos ao vocês buscarem edificar o casamento, um dos alvos de vocês ao trabalhar para a edificação do casamento, é para que o seu casamento se torne um lugar de segurança, descanso, felicidade e paz. E as duas razões para isso são bem simples. A primeira é de que essa é a vontade de Deus para o casamento expressa em toda a Bíblia. Eu estou a partir de Ruth, a partir da história do livro de Ruth, mas desde o início, do início ao fim, a visão de Deus sobre o casamento, e a gente já viu bastante coisa sobre o casamento nesse início de ano, o que nós vemos é que a visão de Deus para o casamento é que ele seja esse lugar de segurança, descanso, paz e felicidade. Lembra naquela pregação os propósitos do casamento que eu disse que um dos propósitos do casamento é a felicidade de ambos os cônjuges? Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento seja uma fonte de felicidade. A vontade de Deus é de que o casamento seja esse lugar de descanso, refúgio, paz e felicidade. E a segunda razão é de que, por causa da natureza do casamento, por causa de tudo que vimos, a profundidade do casamento, o fato de que o relacionamento do casamento é o relacionamento mais profundo, mais íntimo que talvez a gente tenha, que nós temos depois do relacionamento com Deus, por causa da natureza desse relacionamento tão íntimo, tão próximo, ele tem por si só o poder, seja negativo ou positivo, de ser aquilo que mais influencia a vida dos cônjuges. Então, por causa do tipo de relacionamento que o casamento ele é naturalmente, ele tem o poder de ser aquilo que mais tem o peso de causar coisas positivas ou negativas na sua vida. Em outras palavras, e tentando ser bem simples e didático, o seu casamento ou o casamento em si, ele pode ser ou um pedaço do céu ou um pedaço do inferno na sua vida. Ele pode ser o motivo da sua alegria ou o motivo da sua tristeza nessa terra. O casamento ele tem esse poder. O tipo de relação que o casamento ele tem esse poder de ser um pedaço do céu ou um pedaço do inferno. De ser o motivo da sua alegria ou o motivo da sua tristeza. E eu quero desenvolver de forma simples esses dois pontos. Primeiro, que essa é a vontade de Deus para o casamento expresso em toda a Bíblia. Gênesis 2:25, o último verso do capítulo 2 de Gênesis, depois de falar da criação do casamento, depois de no verso 24 dizer que por essa razão deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, o capítulo 2 de Gênesis termina assim:
O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Após a criação do casamento no estado ideal que Deus o criou, o verso 25, que é tão simples, porém ele é tão profundo, ele diz que homem e mulher, marido e esposa, viviam nus e não se envergonhavam. Esse verso 25, após ele vem o capítulo 3, onde o pecado entra no mundo, onde o pecado entra no casamento, vamos falar disso na terceira temporada. Mas esse verso 25, tão simples, que fala que homem e mulher, marido e esposa viviam nus e não sentiam vergonha, o autor está nos dando um insight de como que era o casamento antes da entrada do pecado. Porque no capítulo 3 nós vamos ver que após a queda de Adão e Eva, após o pecado ter entrado, uma das maldições e uma das consequências do pecado ter entrado no mundo e ter entrado no casamento de Adão e Eva, é que Deus diz assim para a mulher: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Mais para frente eu vou focar e destrinchar mais esse verso, mas o que o verso está nos dizendo é que o pecado ele corrompeu o casamento. É que o pecado, após o pecado ter entrado no casamento, homem e mulher olharam ambos um para o outro e perceberam que estavam nus e sentiram vergonha, a ponto deles correrem e cobrirem-se com folhas de árvores lá no jardim. Eles sentiram vergonha. Aquilo que não havia no casamento antes da queda, que o verso 25 diz que eles estavam nus e não tinham vergonha, quando o pecado entrou, eles perceberam a sua nudez e passaram a sentir vergonha. Tanto que ambos tiveram que cobrir. Mas eles não estavam, não tinha mais ninguém ali ainda. Amém? Não tinha mais ninguém ali ainda. Mas essa é uma vergonha que o capítulo 2 e o capítulo 3 nos mostra e nos dá uma imagem de que essa é, na verdade, uma corrupção do relacionamento dos dois. O pecado, ele corrompeu, ele deformou a relação do casamento dos dois. E, de certa forma, a mulher passou a ter um desejo para com o seu marido, e o seu marido passou a não mais liderá-la, não mais dominar sobre a terra, mas agora, a partir do momento, querer dominá-la. Eu vou focar mais isso mais para frente, mas o que eu quero mostrar aqui é que o verso 25 nos mostra, até mesmo à luz do capítulo 3, qual é o ideal de Deus para o casamento. O ideal de Deus para o casamento é uma relação onde ambos estejam nus, e aqui em vários sentidos que poderíamos colocar nesse nu, eles estavam nus, eles viam um ao outro, eles percebiam um ao outro, não havia nada oculto um do outro, podemos dizer dessa forma, e eles não tinham vergonha. Não havia nada na relação dos dois que envergonhasse um ao outro, nem mesmo a nudez. E esse é o ideal do casamento, irmão. E aqui nós poderíamos dizer, com outras palavras, que um casamento onde ambos estão nus e não sentem vergonha é um casamento onde há descanso, onde há felicidade, onde há paz. Porque se não há vergonha, se não há o pecado ali corroendo, corrompendo, há nessa relação uma harmonia perfeita, uma harmonia de tal forma que existe felicidade, como é o propósito de Deus. Uma harmonia de tal forma que existe um certo refúgio, um certo descanso na relação um do outro. De certa forma que, como eu já preguei aqui na criação do casamento, agora o que completava Adão, o que trazia alegria e felicidade para ele, não era apenas mais, entenda esse apenas entre aspas, não era apenas mais a relação que ele tinha com Deus, mas agora a relação que ele tinha com a sua esposa, como uma auxiliadora idônea, como uma ajudadora idônea, como aquela parceira, como aquela que está com ele e que agora essa relação de ambos, ela é tão profunda, ela é tão linda, que eles estão até mesmo nus e não se envergonham. O Salmo 128, que eu já citei também, diz assim: como é feliz, e percebe, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha a bênção de Deus sobre o homem que o teme. Olha o ideal de Deus para o casamento. O Salmo 128 nos diz que o homem que é abençoado por Deus,
O homem que é feliz por andar nos caminhos do Senhor, a imagem que nos traz não é um homem apenas com bens materiais, mas é um homem cuja sua esposa é como videira frutífera. Não vou focar nos filhos agora, apenas na esposa. A esposa é como uma videira frutífera. A videira é a que produz o vinho, né? Produz uvas e produz o vinho. Em algumas passagens, como o Salmo 104 e Eclesiastes 10, o vinho é remetido como sinônimo de alegria. Né? Tanto no Salmo 104 como em Eclesiastes 10, diz que o vinho traz alegria para o coração do homem, que o vinho alegra a vida. Talvez um dos motivos e um dos propósitos do salmista, ao comparar a esposa como uma videira frutífera, é que a sua esposa ela é uma fonte de alegria para esse marido. Ela não apenas é uma esposa alegre, é uma esposa feliz, né? Como ela gera isso para o seu marido, como ela permeia a sua casa com essa alegria. E esse é o ideal do casamento. Esse é o ideal do casamento para Deus. É um casamento onde seja, vamos dizer assim, um lugar de alegria, onde a esposa seja uma videira frutífera, onde ela não apenas é feliz pelo marido que tem, consegue entender os dois gumes da espada, ela não é apenas uma videira frutífera por causa do marido que ela tem, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, como também ela se torna uma fonte dessa alegria para o seu marido. E aqui, já fazendo um link, nós lemos Cântico dos Cânticos, né, Cantares de Salomão. Irmãos, ao ler Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, está na Bíblia para nos mostrar qual é o ideal maravilhoso de Deus para o casamento. Amém? Cantares de Salomão, muitos acham que a gente tem que achar o propósito, o sentido espiritual de Cântico dos Cânticos. Então, muitos acham que a gente tem que ler lá um esposo falando para a esposa, se declarando, elogiando ela, né? E a esposa também, aquele diálogo entre marido e mulher, entre esposa e esposo. Muitos acham que a gente tem que ler Cantares e tirar um princípio espiritual, né? Uma lição espiritual, uma moral espiritual. Isso fala do nosso relacionamento com Jesus. Não, irmãos, peraí. O propósito de Cantares é nos mostrar qual é o ideal maravilhoso que Deus tem para o casamento. O casamento abençoado por Deus. Porque nós temos que ler cânticos dessa forma, como o marido falando com a sua esposa e a sua esposa falando com o seu marido. E ao lermos Cantares, vocês conseguem perceber como que se torna belo a relação de marido e mulher? Eu separei apenas 2 versos para ilustrar esse sentido. No capítulo 2, verso 3, se não me falha, ela diz assim sobre o marido: como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Olha o que ela diz: tenho prazer em sentar-me à sua sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha o que ela está dizendo: eu tenho prazer ao sentar-se sobre a sua sombra. Refúgio, sombra. Ela diz: eu tenho prazer ao sentar, porque o seu fruto é doce ao meu paladar. No capítulo 8, verso 10, ela diz assim: eu sou um muro e os meus seios são as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que lhe dá paz. Ela diz: eu me tornei aos olhos dele como alguém que dá paz. E se a gente lê Cantares, a gente vê que de fato um é para o outro paz. Um é para o outro, um tem com o outro prazer em estar. Tanto que a noiva fica desejando por ele. E no capítulo ela diz que só de ouvir a mão dele na maçaneta da porta, o coração dela disparou. E ela se aprontou para ir receber. E quando chegou lá que ele não estava, ela entrou em desespero. E nós vemos também ela, em alguns capítulos, meio que com a autoestima baixa, falando sobre a cor da sua pele, falando dos sofrimentos que ela já passou, e ele entra logo em seguida, acalmando ela, elogiando ela, dizendo que ela é a mais linda dentre todas. Irmãos, Cantares está na Bíblia para nos mostrar qual é o ideal maravilhoso de Deus para o casamento. E nós vemos lá como que eles falam da relação deles como um jardim, como um lugar verdejante.
Então, irmãos, por que nós devemos buscar edificar o nosso casamento para que ele seja um lugar de segurança, refúgio, alegria, felicidade e paz? Porque esse é o ideal de Deus. Essa é a vontade de Deus para o casamento. Esse é o ideal de Deus. Segundo, ele disse que por causa da natureza do casamento, ele tem um potencial para influenciar, seja positivo ou negativamente, toda a vida dos cônjuges. De forma que o seu casamento pode ser um pedaço do céu ou um pedaço do inferno na terra. Olha o que Provérbios capítulo 12, verso 4 diz. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Em outras traduções, é a podridão dos seus ossos. Eu não vou focar, isso vai ficar para depois. Eu não vou focar tanto aqui no fato de que Provérbios está dizendo sobre a mulher. Mas aqui eu vou expandir o que Provérbios está dizendo. Irmãos, como eu disse, o seu casamento ele tem o poder de ser ou um pedaço do céu ou um pedaço do inferno. A forma como eu vou expor esse verso é o seguinte. É possível que um dos cônjuges dentro do casamento seja um câncer nos ossos do outro. É possível que no casamento um dos cônjuges, e aqui por várias outras histórias que eu poderia mostrar da Bíblia, tanto o marido quanto a mulher podem se encaixar perfeitamente no que Provérbios está dizendo. Ambos os cônjuges, eu ia colocar aqui a esposa de Abigail, Nabal, mas eu vou depois expor esse capítulo mais para frente e vou entrar nos detalhes. Mas lá, Abigail vai falar que o seu marido é filho de Belial, é rancoroso, é rude. Então, tanto o marido quanto a mulher, e se não é Abigail, Davi tinha matado a família toda. Mas o que eu quero dizer é que ambos os cônjuges têm potencial para ser o câncer do outro. Irmãos, olha que grave isso. A Bíblia dizer que um dos cônjuges pode ser o câncer no osso do outro. Que casamento é esse, irmão? Que potencial que o casamento tem para ser o motivo da tristeza ou um pedaço do inferno na vida do cônjuge. Provérbios 21, 19 diz assim: é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 25, 24 diz assim: é melhor viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Em outras traduções diz repartir uma casa ampla com uma mulher briguenta. O que esses dois provérbios também estão dizendo, e eu não vou focar aqui no caso de qual é dos cônjuges, mas provérbios estão nos dizendo que às vezes provérbios estão afirmando que é melhor viver no deserto. Às vezes é melhor viver no deserto do que estar dentro de casa com o seu cônjuge. Amém? Provérbios 25 diz que é melhor viver sob um canto debaixo de um telhado. Imagina aqui, só para ilustrar e isso criar uma imagem na sua cabeça. É melhor viver ali no puxadinho, no fundo do quintal, do que repartir a casa ampla, a casa espaçosa, a casa cheia de confortos, mas com um cônjuge briguento, com um cônjuge que torna a sua vida um inferno. Em outras palavras, às vezes, irmãos, o Provérbios está dizendo que é melhor estar no deserto, ou estar num lugar muito pequeno, debaixo de um pequeno telhado, do que estar dentro de casa com o seu cônjuge. Olha o potencial que o casamento tem para ser, como eu disse, ou um pedaço do céu ou um pedaço do inferno na vida dos cônjuges. E o ideal, a vontade de Deus, o que nós cônjuges, os casados, principalmente aqui, devem buscar, é que um dos propósitos da edificação do casamento é para que o seu casamento se torne um lugar de descanso, de refúgio, de felicidade e paz. Que o seu casamento se torne um pedaço do céu na terra e não seja um câncer, ou um pedaço do inferno, ou um lugar, e aqui lugar entre aspas, onde às vezes o seu cônjuge preferiria estar no deserto do que estar dentro de casa com você. Quantos cônjuges não trabalham dobrado só para passar menos tempo em casa? Eu conheço. Quem conhece? Conheço pessoas que já disseram essa palavra. Eu trabalho, eu invento coisas para fazer na rua para não ter que ir para casa. Quantos não deixam, quantos casais não deixam os filhos se casarem para que eles não vão embora? Por quê? Porque se os filhos se casarem e forem embora,
é sinal de que agora eles vão ter que ficar sozinhos em casa. Eu também conheço, infelizmente, irmãos. Também conheço, infelizmente. Conheço pessoas que os filhos, depois que o último foi embora, a pessoa começou, linkando com a primeira aqui, começou a inventar, e essa é a palavra quase, é inventar coisas que talvez ela não se interessaria, mas que agora ela se interessa. Por quê? Porque agora ela só está em casa com o cônjuge. Não tem mais os filhos para poder dar uma amenizada. E às vezes as pessoas, e elas não querem. Quantos não vivem no boteco só para não ir para casa? Aqui mais homens, né? Quantos homens, irmãos? Às vezes a gente conhece pessoas que vivem no boteco, né? Mas às vezes a gente não conhece história. Cada caso é um caso, é óbvio, né? Mas falando do que encaixa nessa pregação, quantos homens não vivem no boteco, não saem do serviço e vai para o boteco, porque eles querem tardar a chegada em casa por causa do cônjuge que tem. E poderíamos falar várias questões. Eu não sei se você chegou a ver, mas na época da pandemia o divórcio aumentou. O número de divórcio aumentou. Se você procurar lá aumento do divórcio na pandemia, você vai ver inúmeros vídeos no YouTube, programas de jornal, matérias na internet. Você vai ver que o ano de 2021, o primeiro ano da pandemia, bateu o recorde de divórcio desde 2007. Desde 2007 não era um número tão grande de divórcio. E claro que, voltando, cada caso é um caso. São vários os motivos que poderíamos citar sobre o número de divórcios ter aumentado, como a facilidade de se divorciar pela internet, online. Né? Isso também ajudou bastante. Mas um dos motivos, sim, é porque na pandemia, no lockdown, os cônjuges tiveram que ficar em casa. Não tinha mais o refúgio, o escape, o descanso do trabalho, porque tem cônjuge que descansa no trabalho. Não tem aquele ditado, enquanto descansa, carrega pedra? Tem cônjuges que descansa carregando pedra no trabalho. Descansa da convivência com o seu cônjuge. E esse é um dos motivos pelo qual o divórcio aumentou, porque agora os cônjuges tiveram que passar mais tempo em casa, tiveram que lidar, e agora já não tinham mais distrações ou refúgios. E agora eles tinham que aturar, tinham que encarar aquela mulher ou aquele homem lá. E por causa dessa proximidade, muitos não aguentaram e falaram, não aguento. E aí pediram o divórcio. O contrário disso, em Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 14, a esposa diz assim, o meu amado é para mim um ramalhete de flores de hena, das vinhas de Engedi. Ela diz que o amado dela é para ela um ramalhete de flores de hena, das vinhas de Engedi. Os comentaristas dizem que esse lugar, Engedi, era um oásis. E só isso aqui já nos aponta do que ela está falando. Ela está dizendo que o marido era para ela como um ramalhete de flores das vinhas de um oásis. Você sabe o que é um oásis? Eu até mandei lá no grupo ontem à noite. Um oásis é uma região fértil em pleno deserto, graças à presença de água. Eu mandei a imagem para vocês. Um oásis é no meio de um deserto onde só tem areia seca. Existe ali no meio do deserto uma fonte de água e normalmente existe um lugar lindo. Talvez você já viu isso em filmes, talvez você já viu esse desenho, né? Alguém no deserto e quando olha tá lá o oásis. Aí ele encontra o refrigério, o refúgio, encontra água, né, para matar a sede. Em meio àquele deserto horrível ao redor, existe um lugar de descanso, de refúgio, onde pode encontrar água. Essa mulher, essa esposa está dizendo que o marido dela é para ela como folhagens de ramalhete das vinhas de um oásis. A relação que ela tinha com ele era para ela comparável a um oásis, a um refúgio em meio ao deserto. Totalmente o oposto daqueles casos de Provérbios, onde o Provérbios diz que era melhor estar no deserto do que na casa com certo cônjuge. Aqui não, aqui a esposa de Cantares está dizendo que o marido dela é para ela um oásis. Em meio aos desertos da vida, em meio a tudo ao redor que é só seca, é só deserto, eu encontro nele
um oásis, um descanso, um refúgio, paz, felicidade. E a pergunta que temos que fazer, irmãos, é de que como está o seu casamento? O que o seu casamento é? O que o seu casamento tem sido? E de que esse é o propósito. Nós vamos falar nas próximas semanas sobre o que a palavra de Deus nos diz e nos orienta, a sabedoria de Deus, para que a gente edifique um casamento. Mas esse é o propósito. O propósito da edificação do casamento é que ele se torne um oásis. É que ele se torne um lugar de que ainda que vivemos num mundo mau, de que ainda que estejamos rodeados por um deserto, os problemas da vida, as adversidades da vida, né, os problemas, a dor de cabeça no trabalho, é de que quando nós estamos com o nosso cônjuge ou quando nós chegamos em casa, nós chegamos no nosso oásis em meio ao deserto. Nós chegamos no nosso lugar de refúgio, no nosso lugar de descanso, no nosso lugar de felicidade e de paz. E aqui eu estou dizendo não apenas o ambiente da casa, mas a relação. Você encontrar nele aquele que é o seu refúgio, aquele em quem a companhia dele ou dela traz prazer, descanso e refúgio. Aquele que, quando você está com ele, você está no céu. Quando eu estou com você, eu estou no céu. Você me leva de fato às alturas, e aqui não estamos nem hoje falando sobre a relação sexual, mas a simples presença ser um refúgio, um lugar de descanso, um lugar de felicidade e de paz. No capítulo 3, verso 9, de Ruth, depois de traçado o plano para Ruth encontrar o marido, Ruth vai para um homem chamado Boaz, indicado por sua sogra. E eu não vou entrar nos detalhes da história, mas no verso 9 do capítulo 3, quando ela dorme aos pés dele na trama lá, leia depois novamente, quando ele acorda, e ele pergunta, quem é você? Ele se assusta com ela deitada aos seus pés, e ele pergunta, quem é você? E ela responde, sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aqui é basicamente Ruth pedindo Boaz que se case com ela. E o que ela faz? Ela usa uma atitude para dizer tudo isso. Ela diz, estenda sobre mim a sua capa. Depois de Ruth, só existe um lugar na Bíblia em que nós encontramos essa linguagem, esse estender a capa, e é lá em Ezequiel 16, quando Deus está usando a analogia do casamento para falar do seu relacionamento com o seu povo. E olha o que Deus diz, mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que você já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Aqui na linguagem, Deus diz que, no caso aqui ele usa a analogia de um pedido de casamento, ele diz, você estava nu, você estava suja, e quando eu vi que você já tinha idade para se casar, eu estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Aqui, Deus usando a analogia do casamento, ele diz que esse estender a capa, e o verso vai continuar, a gente vai ver que era o casamento, era uma atitude de dizer, eu vou me casar com você, mas ele estende a capa e ele diz, e eu cobri a sua nudez. Isso não nos lembra lá Gênesis 2:25, quando diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam? Deus aqui agora usa a analogia de que ele cobriu a nudez daquela com quem ele queria se casar. Ele cobriu a capa, cobriu a nudez. E aí ele vai continuar dizendo, fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor. E você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, e ao lavá-la, limpei o sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e cobri você com roupas caras. Adornei-a com joias, pus bracelete em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brinco em suas orelhas e uma linda coroa na sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou minha linda, você se tornou muito linda e uma rainha. Aqui Deus usa a analogia do casamento e ele vai usar coisas da aparência externa, como pôr brinco, como vestir da melhor roupa, como dar a melhor comida, para mostrar o cuidado que ele teve e que ele tinha com aquela com quem ele se casou.
com aquela com quem ele decidiu se casar. Desde o pedido de casamento, onde para ele era um ato de cobrir a nudez dela, até mesmo depois de, se você ler o capítulo, você vai ver que ela estava suja de sangue, ela estava toda, e ele diz, eu lavei, eu limpei, eu te dei uma roupa nova, eu dei você a melhor comida, vesti você com as roupas mais caras, e ele finaliza dizendo, assim você se tornou linda e se tornou uma rainha. Percebe como que o relacionamento, aqui no caso de Deus com o povo, mas que Deus está usando a analogia, o relacionamento desse marido com aquela com quem ele se casou, os cuidados dele com ela é que levou ela a se tornar linda e a se tornar uma rainha. Lembra daquela piada que eu citei a semana passada? Do homem que passou a cuidar da mulher como uma rainha e no final ele teve a esposa que ele tanto queria? Nós podemos lembrar mais ou menos disso. Aqui está o homem que cuidou da sua esposa a ponto de ela se tornar linda e se tornar uma rainha. Olha a analogia que Deus usa para falar com o seu povo. Como eu disse, Deus usa essa analogia porque para o povo era algo da vida real. Deus está usando da mesma forma como um marido que faz tudo isso por uma esposa. Eu estou fazendo com você, meu povo. Eu estou cuidando de você. E quando Ruth pede, cobre-me com a sua capa, quem sabe, talvez, não era tudo isso que estava implícito dentro da fala de Ruth. Ruth estava, na verdade, pedindo, eu quero refúgio, eu quero descanso. Eu quero encontrar em você, debaixo da sua capa, tudo de que eu preciso para poder ter descanso, felicidade e paz na vida. Boaz responde, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Boaz, no capítulo 2, sabia quem era Ruth. E ele sabia a forma como ela havia tratado a sua sogra. Por isso que ele diz, isso que você está fazendo, não precisa ter medo. É ainda maior do que a sua atitude de cuidar da sua sogra. Ele diz, não tenha medo. Pode descansar, em outras palavras. Pode ficar sem medo, pode ficar despreocupada. Porque tudo que você me pedir, eu farei por você. Porque eu sei que você é mulher virtuosa. No capítulo 2, ele havia a elogiado e todo mundo, apesar dela não fazer parte do povo de Israel, todo mundo sabia a forma como ela tratou a sua sogra. Então todo mundo sabia que ela era uma mulher virtuosa. E aí, lembra-se de Provérbios? Provérbios vai constatar, vai pôr em oposição a mulher virtuosa e aquela mulher que é melhor estar no deserto, que é melhor estar debaixo de um telhado. Nós vamos voltar nisso mais para frente. Então aqui, Ruth, o livro está nos dizendo que Ruth era uma mulher virtuosa. E Boaz, por já conhecê-la, Boaz diz, eu vou me casar com você. Eu vou fazer tudo o que você me pedir, porque eu sei que eu serei feliz nesse casamento, porque você é uma mulher virtuosa. E Boaz faz tudo certinho, e ele diz isso. No capítulo 2, como eu disse, Boaz havia encontrado Ruth num momento, e ele a elogia da seguinte forma, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio procurar refúgio. Antes daquilo, do pedido de casamento, Boaz, ao conhecê-la, ao saber tudo que ela tinha feito por sua sogra, Boaz a elogia. Boaz a abençoa e diz que o Senhor a recompense. Que o Senhor dê para você, que o Senhor retribua por tudo que você tem feito. Que o Deus de Israel faça isso. E ele diz assim, porque é sobre esse Deus que você veio procurar refúgio. Boaz sabia que ela veio não apenas acompanhada da sua sogra, mas que ela agora cria no Deus de Israel. E ele diz, você veio procurar refúgio sobre as asas do Deus de Israel. E quando Ruth pede para que ele cubra ela com sua capa, o livro todo nos ajuda a entender que está tudo ligado. O livro nos mostra, cada detalhe dos livros nos mostra que os paralelos estão aí. E Boaz sabia que aquele refúgio que ela veio buscar sobre as asas do Deus de Israel, agora Ruth estava, em outras palavras, dizendo que ela precisava que esse refúgio fosse dado à vida dela
através do casamento com ele. E é basicamente isso que fica implícito em toda a história que Boaz responde. O refúgio que você veio buscar sobre as asas do Deus de Israel. Deus vai poder me usar para dar a você esse refúgio, para dar a você esse descanso, esse lugar de paz, de felicidade. E é isso que Boaz faz. Eu me lembrei de quando Deus diz lá para o profeta Oséias o seguinte: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Como eu disse, em toda a Bíblia Deus sempre usa a linguagem, a analogia do casamento para mostrar aos maridos a forma como eles deveriam amar suas esposas. Deus diz para Oséias: vai e ama a sua esposa como eu amo a Israel. E no capítulo 2 de Oséias, Deus diz assim para o povo: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Irmãos, acho que todo marido, e não apenas maridos, mas todo cônjuge, deveria espelhar esse casamento de Deus no seu casamento. Que todo cônjuge fizesse esse compromisso de se casar com seu cônjuge para sempre. De se casar com seu cônjuge com justiça e retidão, com amor e compaixão e com fidelidade. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se tiver todas essas coisas no casamento, ele se tornará, assim, um lugar de descanso, de felicidade e de paz. Eu já indiquei para vocês a série Superman Lois, na HBO Max, se vocês têm. Ou aconselharia assinar aí um mês grátis, né? E maratonar essa série. É muito boa. Porque é uma série que não foca apenas no super-homem salvando o mundo, mas o foco da série é mostrar que o Superman casou com a Lois, que era a paixão da vida dele, e eles tiveram 2 filhos. E que o Superman agora está dividido, lembra da semana passada? Ele agora tem que salvar o mundo e ele tem que cuidar da esposa e cuidar dos filhos. E aí vem os vilões, vem os problemas que todo herói tem. E o que nós vemos na série é que o casamento dele com a Lois, e não apenas o casamento, mas a sua família, mas principalmente, irmãos, eu já quase chorei assistindo essa série, deixa eu confessar isso aqui. Porque em meio à luta contra os vilões, em meio aos problemas que o super-homem, né, tem que enfrentar para salvar o mundo, o que fica explícito na história, e por isso que eu disse que tem momentos que chega a emocionar, e até quem não costuma chorar ameaça um cisco entrar no olho assim, é que em meio a essas lutas e esse dever de salvar o mundo, o seu casamento com a Luz é o refúgio dele. Ele tem uma fortaleza no meio do oceano, onde quando ele precisa recarregar as forças, ele vai para lá. Mas chega um momento na série em que essa fortaleza é destruída, e que ele não tem mais ela. E aí a série, os autores, de forma linda, nos levam a ver na série que, na verdade, desde o início da história, a fortaleza dele nunca foi aquela lá no meio do mar. Mas a fortaleza dele sempre foi o casamento dele com a Luz. A relação dos dois. E eu acho que, irmãos, esse é o desejo de Deus para todos os casamentos. Amém? E como que isso nos aponta para o Evangelho? Paulo em Efésios diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O mesmo que Deus diz em Oséias: ame como eu amo os israelitas. Paulo vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E nós devemos perguntar como Cristo amou a igreja. Cristo em Mateus 11 diz assim para a igreja: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, nós sabemos, nós que cremos no Evangelho, sabemos, melhor do que ninguém, que o relacionamento com Cristo nos traz descanso. Traz descanso para a nossa alma. Nós sabemos que o nosso relacionamento com Cristo nos traz paz, porque lá em João 14 ele diz: eu deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. E ele ainda diz assim: eu não a dou como o mundo dá. A paz que nós temos em Cristo e no relacionamento com Ele não é como a paz do mundo, que é temporária, que é condicionada a como as coisas estão ao nosso redor, é condicionada a quem é o presidente, é condicionada a se a gente tem dinheiro ou não. Essa é a paz do mundo, mas a paz que Cristo nos dá, ela sobrepassa todo o entendimento e ela guarda os nossos corações e pensamentos nele, em Cristo Jesus, como Paulo diz em Filipenses. Essa é a paz que nós temos em Cristo. Esse é o descanso para a nossa alma que nós temos em Cristo. Jesus disse para a mulher samaritana:
Depois de falar da questão do marido, ele disse: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. É isso que nós temos no relacionamento com Cristo, irmãos. Descanso, nós temos paz. Uma paz e um descanso que mesmo em meio aos desertos da vida, à turbulência da vida, nós descansamos. Ele é o nosso refúgio. Como nós começamos com o Salmo 121, ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Nós temos um marido, falando da igreja, nós temos um marido que não dorme, que não cochila, que está conosco, que é, lembra do Salmo? Que é a nossa sombra, onde nós nos refugiamos nele. Que é, como o Salmo 91 diz, ele é para nós a sombra do Onipotente. E ele nos guarda de dia e de noite. Esse é o relacionamento que nós temos em Cristo. E que, como diz em João 10, Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. O relacionamento com Cristo, irmãos, nos traz vida e nos traz vida em abundância. Cristo é um marido que, para nos dar descanso, ele se expôs ao sofrimento e à morte. E porque ele se expôs ao sofrimento e à morte, ele pode nos dar descanso, e um descanso não apenas nessa vida, não apenas em meio aos problemas, mas um descanso eterno. Cristo é um marido que nos dá segurança ao firmar conosco uma aliança que é para sempre. Uma aliança firmada no seu sangue. A ponto de, como diz Hebreus capítulo 13, ele pode dizer para nós: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Para nos dar paz, ele levou sobre si a ira de Deus, os nossos pecados. A ira que estava nos destinada, ele levou sobre si na cruz. Nosso relacionamento com Cristo é um refúgio em meio a esse mundo mau. Se você é de fato cristão, você sabe disso. Nosso relacionamento com Cristo é um refúgio eterno que nos livra da ira e da condenação eterna do inferno. A ponto de Paulo poder dizer em Colossenses: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. A minha vida está escondida com o meu Cristo em Deus. Esse é o refúgio que Cristo é para todo cristão. Esse é o refúgio que Cristo é para todos os que nele confiam, para todos os que creem nele e se tornam parte da igreja e se tornam sua noiva. Irmãos, esse é o tipo de relacionamento que nós devemos descansar e buscar espelhar o nosso casamento. Amém? Fique de pé. Para que facilite a nossa forma de aplicar essa pregação. Em primeiro lugar, eu creio que depois dessa manhã, aos casados, talvez tem cônjuges que deverão, em momento de oração, confessar, não apenas diante de Deus, mas também para o seu cônjuge, o pecado de talvez estar sendo o câncer do casamento. Amém? Ou ambos devam orar diante de Deus e confessar e pedir perdão um ao outro. Quem sabe talvez ambos tenham sido um câncer um para o outro. Independente do que seja, que possamos encontrar nessa semana um momento de descanso e refúgio. Depois, no caso de quem tem filho, depois que as crianças dormirem, vocês tenham um momento em que vocês poderão orar diante de Deus e conversar um com o outro. Se é necessário, talvez confessar esse pecado, se arrepender desse pecado. Em segundo lugar, tomarem a decisão de buscarem trabalhar da forma que for preciso, para que o casamento de vocês se torne esse lugar de descanso, de refúgio, de paz e felicidade. Em terceiro lugar, aos casados, que vocês busquem se encher do amor de Cristo, para que possam transbordar esse amor para os seus cônjuges. Se você, cônjuge, não se deleitar no amor de Cristo, no marido que Cristo é para a sua igreja, se você não estiver encharcado desse amor, se você não estiver encontrando descanso no Cristo, você jamais será fonte de descanso para o seu cônjuge. Portanto, antes de querer ser fonte de descanso, refúgio, paz e alegria para o seu cônjuge, você primeiro precisa encontrar esse refúgio, esse descanso, essa paz e essa alegria em Cristo. Porque somente encontrando em Cristo você vai poder transbordar para o seu cônjuge. E aos solteiros, que vocês, enquanto solteiros, vivam de tal forma com Cristo e se encham de tal forma da vida de Cristo, que quando as Noemis da vida estiverem procurando os Boaz da vida para as Rutes da vida,
Quem sabe talvez elas possam encontrar você, o Boaz. Da mesma forma que Noemi encontrou o Boaz para Ruth. Que vocês se encham de Cristo de tal forma, enquanto solteiros, que quando uma Noemi da vida procurar um Boaz para a sua Ruth, elas possam encontrar em você um imitador de Cristo, um servo de Cristo, que imita a Cristo e que vai ser, para a sua Ruth, um Boaz, aquele que representa Cristo para a sua filha. E que elas poderão entregar as suas Ruths à sua mão, tendo certeza de que no casamento com você, elas poderão encontrar alguém que vive e que busca imitar a Cristo verdadeiramente. Vamos orar? Que diante dessas aplicações você faça a sua oração neste momento.